saúde do homem e tabus sobre o assoalho pélvico. Sobre a vida do homem é muito menor do que a mulher, por um dos pontos de eles não irem ao médico, né? Só irem quando realmente o problema tá. Eu acho que esse movimento do homem chegar até nós profissionais é muito importante pela equipe. Então, Uhum. primeiramente vai ser pelo, assim, falando de saúde do homem, ele vai procurar um médico e o médico que vai acabar indicando para nós fisioterapeutas. Quais hábitos hoje do dia a dia, né, do homem pode prejudicar aí a saúde pélvica e como preveni-las? Mais um Natcast no ar. Se você já está aqui nos assistindo, já curte o nosso podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito, aqui nas nossas redes sociais, se inscrevam para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde do homem e tabus sobre o assoalho pélvico. E para estar falando um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui no podcast, estou com a Dalila Duarte, ela que é mestranda pelo Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e cofundadora da Clínica Integra Saúde. Dalila, gratidão, né, por estar aqui no Natcast. Agora a gente vai falar um pouquinho para os homens, né? Antes gravamos um pouquinho sobre saúde da mulher e assoalho pélvico. E agora vamos falar para os homens, né? Que é um tema bem diferente aqui no podcast, que eu Bem não diferente. imaginava que existia fisioterapia pélvica aí para os homens. Então, né, antes da gente iniciar aí um pouquinho no nosso tema de hoje, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho agora voltado aí para os homens. Obrigada, Nath, pelo espaço. Eu sou a Dalila, sou fisioterapeuta pélvica, formada aí já tem 13, 14 anos. A minha especialização, que foi na Santa Casa, foi em saúde da mulher e do homem. Pouco ainda difundido, como você mesmo Uhum. falou, né? Mas a partir daí eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com os homens quando eu entrei num hospital aqui em São Paulo, para trabalhar no Instituto da Próstata, que era o ambiente que eu ia ficar, né. E ali foi quando eu comecei a desenvolver esses atendimentos, porque como a gente estava falando no outro podcast, a saúde da mulher ainda é difícil divulgada, a do homem mais ainda. Acho que hoje a gente Com vai certeza. desmistificar várias coisas da questão masculina. E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho, então hoje o meu trabalho é muito voltado para a saúde do homem. E o que que te despertou, né, Dalila? Você falou um pouquinho que você entrou para trabalhar nessa área ali no hospital, mas dentro de você, né, como profissional aí na área pélvica, o que que despertou essa vontade de trabalhar com os homens também? Então, eu sempre sou movida muito a desafios, né. Então, como era uma área bem restrita de profissionais especializadas da fisioterapia pélvica, porque geralmente a gente se forma e vai para a área de obstetrícia, saúde da mulher, e a área do homem realmente fica com um déficit mesmo desses profissionais, né. E como eu tive essa oportunidade de entrar no hospital, já ir para o Instituto da Próstata, que era o nome antigo, né, hoje é Centro Especializado em Urologia, que urologia trata tanto homem quanto mulher, mas a gente também tem um tabu de que o urologista só trata homem, mas não, o urologista ele trata tanto homem quanto mulher. Eu fui desenvolvendo essa questão, então para mim foi mais como um desafio mesmo, né, vamos ver o que que dá essa ir para essa área, né. Sim. Ô Dalila, fala pra gente, né, pra quem aí não conhece, o que que é fisioterapia pélvica aí, né, para o homem, né, voltado especificamente para o homem, e quando também que ela é aí indicada, né? Claro. Hoje, assim, diferente da mulher que a gente viu que a mulher pode apresentar em várias fases da vida, principalmente incontinência urinária, o homem, geralmente, ele vai apresentar quando ele passa por cirurgias na região Uhum. de assoalho pélvico. É difícil o homem apresentar uma incontinência urinária ao decorrer da vida dele, né. Pode acontecer de forma natural pelo envelhecimento, mas é muito mais raro do que na mulher.
Então, geralmente, quando o homem passa por cirurgias de próstata, bexiga, região ali de reto, pode acontecer dele desenvolver alguns sintomas, como, por exemplo, a incontinência urinária. E aí que entra o trabalho da fisioterapia pélvica, né? Tanto para incontinência urinária quanto para a parte sexual do homem também. Também. Então fala aí também, né, um pouquinho pra gente, né, hoje sobre a questão da disfunção do assoalho pélvico, né. Quais são, assim, os sintomas mais comuns aí, hoje em dia, nos homens? No consultório acaba atendendo muito, assim, carro-chefe, incontinência urinária. No homem acontece muito. E eu acho que a questão do homem ser mais quieto, né, não falar do problema, principalmente problema de saúde, isso vai se decorrendo muito mais, então acaba que vem com uma gravidade um pouco maior às vezes, né, quando não indicada pelo médico. E as questões sexuais que hoje estão sendo difundidas também, né, o tratamento de assoalho pélvico está sendo muito, seguido lado a lado com a questão medicamentosa quando o homem tem alguma disfunção sexual. Então a gente acaba também trabalhando esse reforço muscular da região toda perineal ali do homem, para que ele tenha um melhor desenvolvimento na parte sexual, né. Existe a gente falou, né, um pouquinho no outro sobre a questão dos mitos e tabu em relação, né, aí do assoalho pélvico da mulher, né, sobre a fisioterapia pélvica. Você já ouviu algum tabu ou mito sobre a questão da fisioterapia pélvica aí para o homem? Olha, eu acho que a questão de falar que não existe esses sintomas, né, no homem, que é sempre na mulher, a mulher sempre leva a culpa maior. Eu acho que é um grande tabu, porque existem, sim, né, o homem ele tem um assoalho pélvico, lógico, é diferenciado do da mulher, mas também tem músculos ali que fazem contenção de urina, de fezes, né, e também faz a parte sexual, então eles também podem desenvolver problemas nessa região. E eu acho que hoje é muito mais difundido essa questão na saúde da mulher, né, porque é um pouco natural para nós. A mulher teve o parto, vai envelhecer, vai entrar na menopausa, é quase que certo que ela vai ter um problema no assoalho pélvico, e o homem não. E o homem ele pode ter. Por exemplo, dor pélvica crônica no homem também pode acontecer. Eh, as incontinências decorrentes da questão cirúrgica, que é o mais comum, mas também pode acontecer por um outro motivo. Então, são coisas que a gente tem que desmistificar também na área, né. E você vê, assim, os homens só procuram aí uma fisioterapia pélvica por conta de indicação médica ou já tem alguns homens que vai antes ou só quando o médico fala: "Olha, você precisa passar aí fazer a fisioterapia pélvica"? Hoje a minha realidade, 100% dos homens que vão no meu consultório é indicação médica. Mas eu acredito que exista, assim, alguns homens que vê o trabalho da fisioterapia pélvica e vai por conta, até como a gente citou no outro podcast, né, que não precisa ter um pedido médico necessariamente, né, mas por questão burocrática de convênio, que precisa ter um pedido do médico. Mas hoje eu recebo 100% dos pacientes que chegam para mim é por indicação médica pré-operatória e pós-operatória. Então eu faço todo um trabalho de, conscientização dessa região, o paciente ele entender o que que vai acontecer na cirurgia, como que ele pode fortalecer essa região para que ele tenha um pós-operatório muito mais, tranquilo, né, de se passar ali diante dos sintomas que ele pode apresentar. E pode o homem, ele pode procurar uma fisioterapia pélvica se ele não tem nenhuma doença, não vai fazer nenhuma cirurgia, igual a mulher que pode, né, em De todas prevenção. de prevenção em todas aí as fases da vida. O homem também pode procurar isso, Ele Dalila? pode procurar, é um pouco mais difícil dele Uhum. desenvolver nessas questões, mas ele pode procurar a prevenção, não tem problema nenhum ele trabalhar isso antes. Só que eu acho que como a nossa cultura, principalmente, mexe muito com o ego masculino, é muito difícil ele ir sozinho para um consultório que seja uma mulher atendendo, Principalmente, né. principalmente. Então eu já ouvi várias vezes na minha rotina clínica
que sempre vem dos urologistas, e geralmente são homens, né, a gente tem poucas mulheres urologistas, falar: "Nossa, mas é você que vai me atender? Não tem um fisioterapeuta pélvico homem para me atender?" Porque eles ficam tem a questão da vergonha, mas eu acho que tem a questão de eles se sentirem também um pouco invadidos, né, entre aspas, por ser uma mulher que vai atender. Então eu acho é muito difícil ter esse movimento do homem chegar sozinho na clínica para ser atendido por uma profissional Mulher. mulher, né, então eles vêm muito mais encaminhados, quase que empurrados pelo médico para fazer o tratamento ali do pré e do pós. Tem essa questão que você vê do preconceito por você ser mulher atender aí os homens. Sim, tem. Tem, mas assim, hoje em dia eu vejo menos, porque eu tenho uma relação muito boa com os médicos que acabam encaminhando para mim, né. Então os próprios médicos já fazem um cartão de visita, né. "Olha, você vai passar pela Dalila ou pela fisioterapeuta e vai ser feito um trabalho assim, assim, assado, que vai ser muito melhor para você, então é importante que você vá". E tem homens que relutam, né, eles não vão. Porque não é uma obrigatoriedade, mas o médico, se sente muito mais confortável quando tem esse trabalho em equipe, né, porque os sintomas são muito minimizados ou às vezes nem aparecem, né, no pós. Então quando o médico insiste, é porque realmente faz diferença. E aí o homem tem que quebrar esse tabu de ter um tratamento ali, né, ter um acolhimento, e muitas vezes o homem não tem, né, durante a vida. E aí ele acaba sendo acolhido ali, né, num momento muito frágil, por conta de às vezes, muitas vezes, por causa de câncer. Então já tem essa fragilidade de saber do diagnóstico e mais a fragilidade de saber que ele não vai ser, entre aspas, "a mesma pessoa" no pós imediato, né. Talvez não esteja segurando o xixi ou não vai ter a parte sexual ali funcionando 100%. Então isso acaba, trazendo muitos paradigmas para eles, né. E nesse caso da Lila aí, como, né, você trabalha com os homens, qual que é, assim, o seu ponto de vista da importância, né, dessa equipe aí multidisciplinar, né? Você, como médico, às vezes também um acompanhamento psicológico para esse Uhum. homem, né? Porque, como a gente falou, é cultura, é também das crenças, né, que vem carregando de anos e anos, que o homem, né, tem que ser forte também o tempo todo, que às vezes só procura ajuda também quando tá lá, né, Uhum. vendo que não tem outra saída, não, vou no médico. A importância da prevenção antes, né. Sim. E a gente até tem estudos isso, né, Nath, a sobrevida do homem é muito menor do que a mulher, por um dos pontos de eles não irem ao médico, né, só irem quando realmente o problema tá Ou quando a mulher empurra: "Você precisa ir quando no a mulher médico, empurra vamos". ou quando o problema tá muito ruim. Eu acho que esse movimento do homem, chegar até nós profissionais, é muito importante pela equipe. Então, Uhum. primeiramente vai ser pela assim, falando de saúde do homem, ele vai procurar um médico e o médico que vai acabar indicando para nós fisioterapeutas. E eu acho até bom, porque eu já tenho um respaldo do próprio médico também, e eu consigo, trocar ali, fazer uma discussão de caso com o médico, né, se eu precisar alguma coisa médica, um medicamento, ou se tiver uma possível, cirurgia mais para frente, o médico que vai acabar fazendo isso, e aí eu faço essa questão. Mas eu acho tem muitos pacientes que eu vejo que precisa de um psicólogo junto, e aí eu indico, porque é aquilo que a gente estava falando no outro podcast, a nossa sessão acaba sendo uma terapia junto. E eu gosto muito de conversar com os meus pacientes durante o atendimento para eles se sentirem à vontade também. Então tem muitas coisas que eles trazem que você vê que era uma questão de terapia, né, e aí eles não procuram por vergonha ou por medo, ou por julgamento, né, do tipo: "Ai, mas você tá fazendo terapia?". E é um momento muito delicado para eles, porque o momento que eles descobrem o câncer, principalmente câncer de próstata, o mundo desaba, assim, parece que acabou, sabe, ele parece que vai ser literalmente amputado ali. E aí o trabalho da psicóloga no pré-operatório já é muito importante para esses pacientes. Até para eles irem melhor para a cirurgia, entender que vai ter uma vida normal depois, enfim.
mas para eles entenderem e passarem por esse processo, né. Então acho que a equipe multidisciplinar é muito importante nesses casos. E trabalhar junto, né, essa equipe. Trabalhar junto. E aí eu sempre troco figurinhas com todo mundo que tá no caso, às vezes nutricionista, que também tá junto, a psico, o médico, às vezes uma enfermeira também que precisa estar junto. Então eu acho que cada um faz uma parte e somando o paciente que vai sair bem. Sim. Dalila, fala pra gente também, né, um pouquinho, como a fisioterapia pélvica aí pode ajudar os homens com a questão da disfunção erétil. Então esse é um assunto que eu sempre que eu tenho oportunidade eu comento, porque é muito tabu. Para nós parte sexual é muito tabu e para os homens também. Piorou, né? Eu acho que já é um tabu muito gigante você falar dessa parte, né, sexual aí da mulher como do homem. Para o homem, eu acho É, que, assim, parece como se que fosse uma acabou. vergonha falar É, isso, né? total. E ainda mais se não tá funcionando bem, né, tipo, se tá tudo bem, ok, mas se não tá, tipo, jamais. Jamais vai falar esse problema com alguém, até mesmo com a parceira, né, ou o parceiro. E aí, o que que acontece, a disfunção erétil é um dos sintomas que pode ficar, principalmente de cirurgias de câncer de próstata, que é um tipo de câncer que está aumentando na nossa população brasileira. Eu cada vez estou recebendo mais pacientes jovens no meu consultório. E jovens eu falo assim, de uma faixa de 40, 50 anos, que Hã. era uma coisa que você só via, tipo, de 80, 70 anos, que você esperava que o homem, né, vai ter um problema de próstata. Mas 40, 50 são muito jovens. E aí essa questão da disfunção erétil é realmente, às vezes, um impeditivo do homem fazer a cirurgia. Tem homem que escolhe não fazer a cirurgia porque acha que vai ficar com a disfunção erétil pro resto da vida. E é uma coisa passageira ali, né, tem que ter um tratamento, obviamente, o homem ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar de recursos para que volte a parte da ereção, mas é muito importante a gente desmistificar isso, porque tem muito homem, eu já tive homem no meu consultório que falou: "Olha, eu não vou fazer cirurgia, porque eu não quero ficar com disfunção erétil. Pra mim é muito mais importante a ereção". E aí é uma opinião da pessoa, né, por mais que esteja a saúde em jogo, a gente tem que respeitar. Então eu acho que ainda tem isso, e não só de pessoas mais velhas, eu vejo pessoas mais novas também, que a impotência é realmente um enorme peso para o homem, assim, parece que perdeu a Acabou a potência, vida, acabou a né? vida, acabou a masculinidade, né. E a gente trabalha isso muito em conjunto com o médico durante meses do pós-operatório, então tem homens que vão se desenvolvendo muito mais rápidos e tem outros que vão se desenvolvendo mais lento, mas tem uma melhora após a cirurgia, né, tanto a questão da urina, que é super desconfortável também. Imagina o homem ter que usar um absorvente, mesmo que seja masculino, para eles é o fim da picada, né. E a mulher tem que usar, E né? a gente todo mês, né. Todo mês, às vezes 7 dias no mês. Exatamente. E aí o homem não, e hoje a gente tem várias coisas desenvolvidas, assim, cresceu muito o mercado de masculino, né, tanto para a parte erétil quanto para a parte urinária. Hoje mesmo eu estava no consultório explicando para um senhor de 60 anos que vai fazer a cirurgia, eu falei: "Olha, tem absorventes masculinos que eu indico você já comprar, já se adequar, usa assim, coloca assim, bá-bá-bá", e ele: "Gente, eu Que tenho é que isso? usar isso?" Falei: "É, ou é isso ou é a fralda por enquanto, né". Então, assim, é uma conscientização que eles também vão, criando, e é um mundo novo para eles, né. Para nós não, a gente geralmente fala: "Ah, você vai ter que usar absorvente". "Ah, tá bom, é o de incontinência?". Mas para o homem é muito novo, né. E são recursos que já são desenvolvidos para eles. Sim. E agora fala um pouquinho, né, também, como que é aí após uma cirurgia de próstata, né? Qual que é o seu papel como fisioterapeuta na recuperação da incontinência urinária? Hoje a gente tem muito mais respaldo, até científico, Nath, do nosso trabalho junto ao médico. Eu já assisti várias dessas cirurgias, robóticas inclusive, né, para entender como que funcionava.
E a gente hoje já recebe pacientes no pré-operatório, porque a gente às vezes recebia quando o paciente estava usando fralda e perdendo muita urina. Antigamente era dessa forma que era indicado para nós. Hoje não. Hoje, o quanto antes esse homem puder começar uma conscientização e exercícios dessa região pélvica, melhor para ele no pós-operatório. Então, às vezes, eu acabo nem vendo a pessoa no pós-operatório porque ela sai bem, né? Uhum. Ela já consegue controlar o próprio xixi, já consegue também fazer a parte de estímulos da parte de ereção em casa tranquilamente. Então, eu acabo recebendo no pré-operatório e no pós-operatório ali, retirada da sonda, né? Que o paciente fica com um período com a sonda vesical e aí ele retira e já volta pro consultório. Então o nosso trabalho é praticamente muscular, né, então a gente vai fortalecer essa região para que não tenha tanta perda urinária e também que ele tenha um melhor desenvolvimento na parte da ereção. Você já teve assim, né, você falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi de um rapaz, na verdade, ele tá trabalhando essa parte não da fisioterapia pélvica, né, mas da fisioterapia com uma senhora, né. Como que é pra você também trabalhar aí com os senhorzinhos, né, porque como você falou, às vezes pode ser 60, 70 anos, como pode ser, né, um Mais homem jovem. mais jovem. Você em algum momento você como que é lidar, né, porque é uma cabeça totalmente diferente da Total. nossa, total, e às vezes é uma pessoa brincalhona, como que Aham. ou às vezes uma pessoa mais séria, né, porque Sim. daí você também tem que saber lidar. "Poxa, esse paciente ele funciona assim, ele já é mais, assim, Uhum. extrovertido, a gente pode dar uma brincadeira para até levar algo, eu falo, mais leve, né, já é uma Aham. coisa muito difícil, mas também tem aquelas pessoas que já são mais fechada. Como que Uhum. você lida com isso? Eu vou de acordo com o paciente também. Na primeira vez que o paciente chega para nós, a gente também faz uma avaliação, assim como na mulher, eu explico toda a questão da cirurgia, tudo que vai acontecer. E muitos vêm com a esposa junto, né? Então tá com a parceira, com a esposa junto na consulta. Então eu explico para ela, tem umas que acompanham também as sessões, outras não. Mas a gente tem muito isso quando é saúde do homem, né, a mulher sempre acompanha, diferente de quando a mulher vai, o homem raramente acompanha. E aí tem pacientes que são super brincalhões e, assim, leva na esportiva e tá tudo bem, não tem tabu, "Ai, você tem que ver, é assim mesmo", e tem outros que são extremamente vergonhosos e, assim, pra tirar a roupa fica com muita vergonha de fazer os exercícios, porque eu tenho que olhar, né, eu tenho que ver se ele tá realmente fazendo certo. E aí eles ficam com muito receio e vergonha, às vezes tem os mais fechados, então eu respeito também, né, faço ali, conversa sobre o trabalho e tal, mas aos poucos a gente vai até criando um laço, porque eles ficam muitas semanas na fisio, né, então eles vão geralmente 1, 2 vezes na semana, que passa ali 1 hora com você, então vai contando da vida, a gente vai contando a expectativa que tá pra cirurgia, como que foi a semana, então eles vão criando ali também Um vínculo, um né. vínculo, né, com a gente, que é importante até para ele se soltar, é igual na saúde da mulher, né, para se sentir mais confortável, porque realmente não é confortável, né. É uma terapia que você tem que fazer, sem roupa e tá fazendo exercícios de parte íntima, né, então realmente não é confortável nem para nós mulheres e nem para eles. Então eu acho que se o ambiente tá mais descontraído, fica mais fácil dele até aderir o que a gente passa para casa, né. Fica mais leve, né. Fica. Bem mais leve. Ô Dalila, os exercícios para o assoalho pélvico masculino realmente funciona? E quando eles devem, ser aí realizados? Funciona e funciona muito quando bem indicado, né, quando eles fazem igual parte da saúde da mulher, quando eles fazem certo em casa, todos os dias que a gente indica a quantidade correta, os músculos tendem a se fortalecer e aí melhora essas condições. E a outra pergunta que você fez? E quando que eles devem ser realizados, né? Então, geralmente, nas situações de cirurgias de próstata, tem indicado muito no pré-operatório, pelo menos 1 a 1 mês e meio antes da cirurgia.
E no pós-operatório, assim que retirou a sonda, eles já estão liberados a fazer o exercício. Outros casos que não tem ali uma questão cirúrgica envolvida, por exemplo, uma dor pélvica crônica, que é uma condição que o homem também pode ter, ele já pode iniciar a fisioterapia quando o médico acha devido, né, geralmente indicado pelo médico, fez todos os exames, já tem o diagnóstico e aí ele já pode iniciar a fisioterapia também, para esse tipo de tratamento. Existe um tempo determinado para ele fazer, esse acompanhamento depois do pós-operatório ou como que é? Geralmente são 10 atendimentos ou 12, que vai variar de 1 a 3 meses ali, né, dependendo da Uhum, frequência que ele for semanal. Alguns casos perdura mais, tem casos que às vezes a gente vai ficar uns 6 meses, mas aí mais que isso eu não vejo necessidade, porque se a fisioterapia não deu certo nesse período, uhum. aí o médico tem que ver uma outra linha de tratamento, e pode ser uma cirúrgica, uma medicamentosa, né, porque aí senão a gente fica muito longo prazo e acaba que não ganha, tanta melhora, tanto benefício para o paciente, então ele vai para outra linha de tratamento. E já aconteceu, assim, do médico indicar, né, que se você sabe, né, ou com você já aconteceu algum caso de um médico indicar, né, esse paciente a fazer a fisioterapia pélvica e o paciente não se desenvolver, não querer, Já, como que é? raros os casos, graças a Deus, mas já aconteceu. Eu mesmo falo, sabe, Nath, porque eu tenho uma certa postura de que se a físio não tá dando certo, e o paciente ele tá investindo não só uma questão financeira, mas tempo dele também, né. E eu acho que para nossa classe de fisioterapeuta, porque a gente já tem uma fama de que vai lá, faz fisioterapia, vai sempre fazer, né. Eu já falo com o médico, eu converso, eu falo: "Olha, eu acho que não tá tendo resultado como a gente estava esperando, o paciente não tá melhorando. Será que não era melhor ele retornar com você, você ver uma outra conduta?" Porque eu acho que a físio chegou num limite. E às vezes chega, né, a parte muscular a gente tem um limite também. E aí muitos médicos eles sempre, são muito abertos a isso, o paciente retorna com eles e muitas vezes eles vão para uma outra cirurgia, né. Então eu acho que é importante para o paciente não se sentir também ali: "Ah, eu vou ficar aqui até quando, né? Ai, quantas vezes mais vou ter que fazer isso?". Então a gente coloca ali, estipula um prazo, lógico, depende de caso para caso, mas se vê que não tá tendo um desenvolvimento ali, uma evolução, esse paciente vai para alta e volta para o médico. Fala pra gente também, aí, quais hábitos hoje do dia a dia, né, do homem pode prejudicar aí a saúde pélvica e como preveni-las? Tem muitos e tem relação com a nossa cultura. A comida também Também, influencia isso? também. Assim, a parte, por exemplo, intestinal e fecal do homem, que é uma coisa que eu trabalho também, é menos recorrente do que a mulher. E aí entra muito a questão de alimentação, né? Tanto as doenças inflamatórias, que hoje está sendo tá um boom, assim, né? Várias pessoas intolerantes à lactose, glúten, doenças inflamatórias intestinais, inclusive em homens, né. Então acho que a alimentação do homem geralmente o homem não segue muito à risca, né, bebe mais, tem um excesso de álcool. Atividade física, o homem ele pratica mais do que a mulher, mas talvez não com tanta regularidade, assim, no nosso país, a maioria, né. Então isso acaba interferindo na saúde. Mas assim, uma clássica, que é o segurar muito o xixi, então o homem que segura muito o xixi, fica muito tempo, muitas horas ali com a bexiga muito cheia, e isso lá no futuro pode acarretar em problemas de retenção urinária. O também como que sai esse fluxo urinário, tudo isso, né, a gente também acaba avaliando. Tem equipamentos para avaliar isso, tem exames específicos, mas a gente também acaba, avaliando o quanto o homem consegue relaxar esses músculos para que saia um fluxo urinário bom. E muitas vezes o homem, ele não faz ali, né, tão bem, faz correndo, a posição de fazer em pé já não relaxa tanto
os músculos do assoalho pélvico, então agora acho que tá um movimento também falando sobre fazer o xixi sentado para o homem, e aí quebra muito um paradigma do homem: "Como assim eu tenho que fazer sentado?". Então isso, são coisas que já vem, assim, a ciência vem trazendo e os profissionais da saúde vêm alertando, né. Mas eu acho que a questão de segurar muito a urina é um problema, assim, para o homem que é algo que a gente pode melhorar para o assoalho pélvico, né. O pior, assim, no seu ponto de vista como profissional, seria o pior hábito do homem que pode prejudicar o assoalho pélvico? Sim, sim, porque eu já recebi muitos casos que não são de incontinência, mas por retenção. O homem, ele tem uma dificuldade imensa depois para conseguir fazer o jato, às vezes não completa tudo, fica com aquela sensação de que tem urina, volta lá, começa a ter urgência, acorda muitas vezes à noite. Então isso vai acarretando outros problemas, sabe. Pra mim é um dos mais, adaptáveis e que o homem não faz, né. Sim. Dalila, fala pra gente um pouquinho no seu ponto de vista, né? Por que aí que muitos homens demoram a procurar uma ajuda quando apresenta a questão dos sintomas urinários, né, que você falou, questão sexual ou também dor pélvica? Eu acho que vem muito da cultura, Nath. Eu acho que a nossa cultura, o homem ele recebe uma educação de que ele tem que ser forte pra tudo. E assim, ir ao médico é talvez fraquejar isso, né, de tipo: "Ah, se eu for ao médico a minha saúde não tá boa e eu sou frágil". Então eu acho que ele segura ao máximo e acaba acarretando esses problemas, porque se ele procurasse logo de início ou fizesse um check-up, que tem o preconceito até do toque, né, retal, em relação ao câncer de próstata, muitos tipos de cânceres já seriam detectados no início. Então, a questão dos sintomas que a gente está falando seriam mínimos, né. A gente vê homens que ficam com sintomas muito mais severos, porque eles foram procurar quando o câncer já estava muito avançado, né, quando já estava muito sinal no corpo. Então eu acho que a questão da nossa cultura, da nossa educação mesmo, né, do homem não procurar um médico como a gente, né, tem a menstruação e já vai para uma ginecologista ou até antes, o homem não tem isso com o urologista, né, geralmente ele vai procurar o urologista quando a próstata dele começou a dar problema. Aí, geralmente também quando ele, às vezes, tá com um sintoma, vai por um médico geral e aí um Exato, médico fala: "Não, você precisa, né". exatamente. Então às vezes só vai fazer um check-up porque: "Poxa, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão, acho que é melhor eu fazer". Mas se não for por conta disso, ele não vai procurar ali um médico para começar a investigar, né. E como eu falei, hoje cada vez mais, não sei se é o estilo de vida nosso, enfim, esse tipo de câncer tá mais crescente em pessoas cada vez mais jovens. Hum. Você acredita, Dalila, também, né, que falta, eu acho, um pouco da parte, às vezes, dos próprios profissionais aí, especialistas nessas áreas, está cada vez mais, né, hoje a gente vê a questão da rede social, né, que um certo momento ela veio muito para ajudar, mas às vezes também um pouco para atrapalhar quando se passa ali uma informação errada, né. Mas você vê também que falta um pouco desses profissionais também estarem na rede social, Uhum. né, dessa importância de Sim. estar falando sobre isso, principalmente, né, como a gente falou, para a mulher hoje se fala mais, né, Uhum. tem mais essa consciência, Sim. né, cada vez mais médicas e médicos também de mulheres estão falando sobre a questão da prevenção de muitas coisas, principalmente, né, que a gente falou um pouquinho no outro podcast da questão da endometriose, que hoje, né, Uhum. está se falando mais. Então, você acredita que falta desses profissionais aí, Sim. especialistas na área da Uhum. saúde do homem, no geral, ou às vezes, né, urologista, da próstata, até fisioterapeutas especialistas nisso, de estar se posicionando, falando cada vez mais sobre isso, sobre não só quando buscar ajuda ali Uhum. que, né, que a gente falou, né, no podcast, o homem só vai quando realmente tá um negócio feio, né. Mas dessa questão de prevenção sobre tudo isso.
Eu com certeza, Nath, eu acho que sim. A questão do homem tem muito tabu envolvido, né, dele não procurar essa ajuda o quanto antes, a questão da educação que a gente comentou, e os próprios profissionais também têm tabu, né. Então acho que, por exemplo, na minha classe de fisioterapeuta pélvica, eu conto nos dedos as que atuam com homens. A maioria atua com mulher, gestação, saúde da mulher já mais, parte de geronto, né. Agora para o homem é difícil mesmo a gente encontrar, porque às vezes vai para um lado mais da vulgaridade, talvez, né, porque entra na parte sexual, e aí Uhum. é o que a gente falou no outro podcast, se difundido as informações corretas, eu acho que tudo é uma educação, né. E para melhoria da qualidade de vida da pessoa. Porque às vezes o homem ele também tá com uma disfunção sexual ali, e ele não procura um urologista e fica, nessa disfunção a vida inteira. Às vezes o homem tem uma ejaculação precoce, que ele nem sabe às vezes que é uma ejaculação precoce, porque ele não fala nem com o pai, com os amigos, com ninguém. E aí ele só vai procurar quando tá muito ruim. Então, tem tratamento também, uma disfunção erétil. Poxa, aconteceu uma vez, 2, aí começa a repetir muito, a parceira ou o parceiro vai reclamar, então, poxa, vou procurar um médico. Então eles vão muito no limite, né. E os profissionais eles acabam, não divulgando tanto, não sei se por uma questão de entrar, eu acho que é muito vulgar eu falar disso, mas eu acho que é importante, porque a internet é um veículo enorme que a gente tem hoje. E muitas profissionais acabam não aparecendo, não divulgando por vergonha também, né, de falar do assunto. E às vezes quando eu estou em roda de amigo, né, que eles falam: "Ah, mas você trabalha com Com homem? Como assim? Me fala, o que que é isso? Como você faz? Não sei o quê". Eu: "Gente, é igual a mulher". Não, não é igual. Porque é muito curioso, né, as pessoas têm muita curiosidade do que como que acontece isso, como que se faz. Gente, eu trato da mesma forma que eu trato uma mulher, entendeu? Para mim, é um paciente que precisa de cuidado, tanto quanto uma mulher. E aí eu acho que é importante isso. Hoje eu acho que as sociedades, de urologia, enfim, elas estão, assim, tomando um maior movimento por causa do câncer, por causa do aumento do câncer, né. Mas ainda fica escondida essa questão, porque às vezes vem pessoas que às vezes eu tô num aniversário e sabe que eu trabalho, aí vem perguntar de coisa da próstata, né. Ai, mas é verdade que fica com disfunção erétil? Porque às vezes é um mito, né, a Uhum. pessoa não acredita. Então aí tem que difundir, falar da informação, bá-bá-bá, porque às vezes o próprio médico não explica na consulta, né. E aí quando o paciente faz a cirurgia fala: "Poxa, mas né, não sabia que ia ficar tão assim". Tem isso, né, um ponto importante que você falou, que às vezes nem o próprio médico, né, passa essa Não, conscientização, essa informação de conversar ali não. com o paciente, né. Passa muito da questão cirúrgica, como que vai ser a cirurgia, mas o pós tem muitos médicos que acabam falhando ainda nessa divulgação. Como que eu posso, melhorar isso ou isso vai acontecer com você? Porque realmente a gente não sabe se o paciente vai apresentar ou não no pós. Tem pacientes que ficam bem depois da cirurgia, que não soltam urina, a parte erétil também tá voltando tranquilamente, tem pacientes que ficam muito mal. Então, os médicos geralmente não tocam muito nesse assunto, só quando acontece, que aí eles falam: "Ah, então tá, vamos pra físio ou vamos tomar um medicamento que vai melhorar". Às vezes o paciente vai e volta muito chateado, né, Frustrado, né. frustrado, porque ele fala: "Poxa, eu queria saber disso antes, né, pra eu me preparar, até mentalmente". Porque muda, a vida muda totalmente, não é só dele, é da relação que ele tem, às vezes de um casamento de 40, 50 anos, né, tem que mudar, tem que se adaptar. A relação que ele tem no trabalho, porque o homem que tá com incontinência urinária, ele fica extremamente desconfortável também, então às vezes nem vai trabalhar, com medo de soltar muita urina, não pratica o esporte que ele queria, com medo de ver a fralda, né, alguém ver a fralda ou ter que se trocar no vestuário com a fralda. São vários impactos. A roda de bar
Nossa, se beber álcool vai soltar muita urina. E aí eu vou ter que levar uma fralda num pacote? E meus amigos vão ver. Então tem tudo isso que a gente acaba não comentando e eu acabo comentando isso hoje, porque muitos trazem na minha sessão, né: "Ah, olha, eu vou participar, vou num teatro, e aí, o que que eu faço?". Porque não dá pra eu ficar saindo toda hora pra ir no banheiro. Eu levo uma fralda a mais, ou eu não vou, e aí a gente vai adaptando, né. É, muda totalmente, né, a rotina aí da pessoa. Totalmente, totalmente. Dalila, fala um pouquinho pra gente, né? Aí, realizar musculação ou pilates já é um exercício aí do assoalho pélvico do homem? Não. E essa pergunta eu acho interessante, porque até para as mulheres, né, quando as mulheres estão com incontinência urinária, elas vão fazer pilates. E tem médicos que indicam pilates como uma realização do treinamento de assoalho pélvico e não é, são treinamentos diferentes, né. O homem até hoje no meu consultório, um homem, ele veio no pré-operatório, ele falou: "Olha, eu vim só para saber como que vai ser e eu vou conversar com você, mas eu só vou voltar depois da minha cirurgia, tá? Porque eu já faço pilates, eu já faço musculação, eu faço aquela elevação pélvica e eu já sei tudo". Aí eu virei e falei assim: "Tá, você acha que você sabe, mas os exercícios são completamente diferentes". Porque a gente trabalha especificamente com a região dos músculos da pelve, então é uma contração mais isolada que a gente faz, para que ele consiga conter o xixi, melhorar o fluxo sanguíneo, peniano, a parte anal também, e aí ele pode associar com os movimentos que ele aprende no pilates, na musculação, mas esses, academia e pilates, infelizmente não vão curar a incontinência urinária. Ah, eu vou fazer só academia, já tô, não Já tô preciso ótima. nem, como se dizer, não preciso nem ir lá com a físio fazer Tem muita exercício. gente que pensa dessa forma, infelizmente, e assim, acaba que continua perdendo o xixi do mesmo jeito. Então tem que ter primeiro um trabalho específico, né, de Uhum. treinamento de assoalho pélvico com a gente, com a fisiopélvica, e depois a gente inclui isso na rotina do paciente. Então: "Olha, Nath, você vai estar lá na aula de pilates, você pode estar fazendo os exercícios", porque ninguém sabe que você está fazendo os exercícios, né. E aí você associa com os exercícios que você vai estar fazendo do pilates, mas não é a mesma coisa. Ô Dalila, e assim, qual que é o seu maior desafio trabalhando com essa questão da fisioterapia pélvica aí com os homens? Olha, eu acho que o maior desafio hoje é essa questão de não desmistificar, mas deles aceitarem o tratamento, né. Primeiro aceitar o tratamento, que já é bem difícil. Segundo, ser feito por uma mulher, né. Porque assim, na nossa área a gente tem poucos fisioterapeutas pélvicos homens. A gente tem alguns, mas a maioria é tudo mulher. Então, provavelmente o paciente ele vai ser encaminhado para uma mulher. E aí tem um pouco desse receio, né, do homem ser tratado por uma mulher. E eu já recebi, nossa, milhares de casos aí durante todos esses anos, e tem paciente que fala: "Não, para mim não tem problema nenhum ser tratado por você". Tem outros que falam: "Olha, eu não me sinto muito à vontade, mas vou fazer, né, porque eu preciso, porque meu médico tá indicando". E quando o médico indica, parece que é um carimbo, sabe. Uhum. Ele Preciso de protocolou ali, você tem que fazer. E os homens, eu gosto de trabalhar com o homem, porque eles são muito objetivos. Então, assim, você fala: "Você tem que ficar de ponta cabeça, fazer não sei o quê, olhar pra lua, blá-blá", eles vão fazer, e vai ter resultado. Então o resultado é mais rápido, porque eles fazem, eles querem melhorar, e eles fazem. Uhum. Então eles arrumam esse tempo mesmo e realmente eles realizam o que você pede, assim, um ou outro que é mais indisciplinado, mas a maioria é bem disciplinado com os exercícios, comportamentos, tudo que a gente modifica, né. E aí o resultado vem muito mais rápido. É mais fácil você trabalhar com as mulheres, olha só, hein?
Cuidado pra não ter briga depois, hein. É mais fácil no seu ponto de vista aí, né, no seu tempo de trabalho. Você vê que é mais fácil trabalhar com as mulheres ou aí com os Tô homens? me colocando numa linha tênue, né. Olha, hoje eu sempre comento, é mais fácil com os Com os homens. homens. É. Você vê que é mais como você falou, né, eles são mais objetivos, é mais rápido na questão de fazer os exercícios, Sim, como que é essa eles não diferença? enrolam. Não, é que a gente, assim, a gente tem multitarefas, né. Aham. Nós mulheres, a gente faz 1000 coisas e, por último, a gente vai lembrar dos exercícios de assoalho pélvico. O homem não, a primeira coisa do dia dele é o exercício de assoalho pélvico, porque ele quer melhorar a questão da ereção. Ele quer parar de perder a urina, sabe. Pra ele é assim, eu acho que não desmerecendo a importância pra nós Uhum. também é muito importante, mas eu acho que o homem, como mexe essa questão da masculinidade, pra eles é um ponto muito forte ter que trabalhar isso. E o quanto antes eles estiverem melhor, eles vão fazer. Então, no meu ponto de vista hoje, assim, depois de já muitos anos trabalhando com homem, é É mais muito ma rápido, é né? mais rápido. É mais rápido e muito mais fácil, porque eu comento uma vez com eles, eles vão fazer. Com a mulher eu tenho que trazer várias justificativas, sabe. "Olha, mas você vai ficar bem, você não vai precisar carregar um absorvente, você vai conseguir carregar seu filho sem perder urina, nã-nã-nã". O homem, se eu falar: "Olha, você vai parar de perder urina", pronto, eles já vão fazer o exercício. Então a adesão deles é Mais fácil. muito mais fácil. Legal, é, né. Fazer o quê, né. Acho que nós mulheres temos muito, né, essa questão, ai, a Temos. gente já tem, como você falou, já levanta, já tem a agenda cheia do Já, a dia, gente tem né. 1000 coisas pra fazer no dia, a vida tá acontecendo. O homem, ele é isso é explicado pela ciência, né, o homem ele faz uma tarefa por vez. A gente não, a gente tá aqui no podcast, já tá pensando no que vai fazer depois, à noite, se foi no mercado, se vai ter o homem não, ele se concentra: "Eu estou aqui no podcast e é isso que eu tenho que fazer". É. Então ele não tem várias abinhas Nossa, nós não abertas tem na só várias, cabeça. nós tem umas 50 milhões, né, porque eu falo: "Gente, como que pode? Você tá, né, que você já tá pensando, você já tá Exato, raciocinando o que que eu será que eu deixei de exato. fazer?". É muito demais, É. ai, eu falo que às vezes o homem, às vezes, é muito lerdo pra algumas coisas, eu falo: Mas é por isso, "Gente porque do eles céu". têm que terminar essa tarefa para começar a próxima. E já aconteceu de atender paciente que ela tá no meio dos exercícios dela, o filho gritou, ela deixa lá, vai correr pro filho ou tocou a campainha. O homem não. Eu quero lá que, né, continue, eu vou terminar os meus exercícios. Ai, Então o resultado é diferente, acaba sendo mais diferente. rápido, né. E Dalila, que mensagem, né, pra gente encerrar aí, que você poderia deixar, né, para os homens, também da questão da prevenção, de trazer, né, esse olhar um pouco diferente aí para fisioterapia pélvica também, né? Que não é só a mulher, o homem também pode fazer, independente se Uhum. tem um câncer, se não tem, se tem uma doença, né, que pode estar se autoconhecendo aí também, né? Eu acho que a frase que eu poderia deixar é que autocuidado também serve para o homem, e o homem ele precisa sim procurar ajuda quando necessário, né, ajuda médica, dos profissionais da saúde, não esperar o problema chegar lá no máximo para procurar ajuda. Então, essa questão da prevenção, né, da gente dos homens correr atrás o quanto antes é muito importante, principalmente quando chega para físio, né. E deixa também, né, aí sua rede social onde o pessoal pode estar te procurando. Se alguém tiver alguma dúvida também pode estar te perguntando, né, como funciona. Às vezes uma curiosidade, daí eu vou perguntar, eu assisti o podcast, ouvi, eu acho que eu tô tendo, né? Mas primeiro eu vou, igual seus amigos, né? Como você comentou no podcast. Super, super, curiosidade sempre tem, né. O meu Instagram é @daliladuarte_pélvica e tem o da clínica que é @integra saúde integra ponto, saúde SP, que é onde eu atendo também. Também. Dalila, quero aí, né, te agradecer por você estar aqui no Natcast, né, por a gente
trazer esse assunto aí para os homens também, né, que às vezes eu recebo algumas mensagens: "Nath, você não fala, né, mais para as mulheres", porque também, como você falou, às vezes é Sim, muito difícil para a gente achar profissionais sim. que falem aí, Uhum. né, da saúde para o É, homem, é difícil, às vezes muito. quando acha, a pessoa tem um certo receio de falar Uhum, também, né, que até uhum, um podcast que eu fiz com o doutor João, que é urologista, ele também falou sobre isso, né, que a gente falou que dá falta, às vezes, dos profissionais uhum. também falou Divulgarem. colocar, né, a cara aí É, para estar trazendo essa informação. Então, né, quero te agradecer por você falar um pouquinho aí para os homens também. eu que agradeço, Nath, pelo espaço aí cedido pra gente poder falar sobre a saúde do homem. E se você chegou, né, aqui até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam aqui do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.